Voltei? O som está mais claro, então vamos torcer o dedo, vamos cruzar o dedo e torcer para que dê certo. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela de novo. Não, ela está Já tá? aparecendo. Ah, maravilha. Então vamos lá. Já estão vendo a apresentação? Sim? Sim. Ok. Bom, então, a ideia aqui, vou falar rapidamente da The Nature Conservancy, né? The Nature Conservancy é uma instituição fundada nos Estados Unidos. Hoje conta com 1 milhão de membros. Ela foi fundada comecinho da década de 60. E nós nos pautamos em ciência. Então, todas as nossas decisões relacionadas a planejamento, às ações de conservação de natureza, elas são pautadas em dados científicos. E esses dados, por conta disso, a gente tem uma representatividade de cientistas trabalhando na instituição. Nossa missão é defender águas e terras das quais a vida depende. E hoje estamos em mais de 72 países. No Brasil, a TNC está desde 1988 atuando. E em diferentes abordagens, hoje principalmente na segurança hídrica, segurança alimentar, terras indígenas e restauração também, que são as ações mais... nossos carros-chefes de atuação, nossas linhas estratégicas. E hoje a gente vai falar então um pouquinho da questão da segurança hídrica, da conservação de recursos hídricos e primariamente eu gostaria só de mencionar aqui que a gente vem passando por ciclos de escassez hídrica, então São Paulo já passou por isso em 2014 e 2015, há indicativos da ONU que até 2030 a gente vai ter 40% das reservas hídricas do mundo podem encolher ou entrar em colapso. São Paulo, em 2015, teve aquela grande crise. Hoje nós estamos passando por essa escassez hídrica aqui na região metropolitana de Curitiba, na verdade não só aqui, mas no Paraná como um todo e na região sul, relacionado não só aos eventos climáticos extremos que estão acontecendo com mais frequência, mas também a alta demanda e a necessidade de melhoria do planejamento. Então, Brasília, a questão de 2 anos, também passou por isso. E dessa forma, aqui a ideia... Marília, desculpa interromper, eu acho que não está passando os slides. Pensar um aqui que tem uma pessoa ela compartilha de novo para a gente. Então, peraí. Vamos lá. Que agora eu falo share your screen. Compartilhar tela. Não me vamos ver de novo. Share your screen. Vamos lá de novo. Estão vendo agora uma moça? Não, ainda vai aparecendo, sim, está aqui. Ok. Melhor. Então, rapidamente. Que das forragens e depois a moça lavando o rosto com água. Ok? Então, a crise de 2014 foi uma ação fundamental. Tá um vídeo super curto, a ideia era mostrar agora, mas vai ser mais fácil a gente ver no final, porque fez-se a pergunta de onde vem a sua água para as pessoas, e as pessoas não sabiam dizer de onde vinha. Vem da caixa d'água, vem da Sabesp, que é a equivalente a Sanepar aqui no Paraná, de maneira geral. Então, as pessoas não têm a noção de que a água vem hidrográfica, que precisa estar conservada, ou que tem que ter toda uma estrutura associada não só à captação, mas à distribuição. E aí, como nosso foco é conservação de natureza,
a gente foca sempre na questão da manutenção da qualidade e quantidade de água para dessas soluções baseadas na natureza, que pode também, soluções baseadas na natureza nada mais é do que ter um ecossistema funcional, também pode ser chamado de infraestrutura natural ou infraestrutura verde. E como que essas ações de conservação podem ajudar na gestão da água para as grandes cidades e também setores da economia, porque quando a gente pensa em fornecimento de água, a primeira coisa, quando raciona, as pessoas sentem falta, mas tem toda uma cadeia associada a isso. Se você não tiver água para a indústria, você não vai ter produtos. Se você não tiver água para a agricultura, a pecuária, você não vai ter alimentação. Então, esse risco associado, obviamente, quando se pensa em água, a primeira fonte de abastecimento é para as pessoas, depois para os animais, para a alimentação e depois para a indústria. Mas esse equilíbrio ele tem que ser muito bem calculado para não gerar nenhum problema lá para frente. E aí, como é que a gente trabalha, né, nessa perspectiva? Então, focar em conservação e restauração dessas áreas críticas produtoras de água e também numa gestão sustentável da água e na mitigação do risco. E isso tudo é uma combinação, então, da infraestrutura verde, a infraestrutura natural, que eu acabei de mencionar, soluções baseadas na natureza, a infraestrutura cinza, que, na verdade, nada mais é do que a infraestrutura construída pelo homem, e aí a gente enquadra, no caso da questão de água, os reservatórios, a estrutura de distribuição, a estrutura de tratamento de água, e depois também tem a parte de saneamento, que é tão importante quanto qualquer outra, né, para evitar contaminação. Se trabalha também com a governança, então, como gerir todo esse arranjo, né? A gente procura focar numa ação integrada, então, quando a gente fala em conservação de recursos hídricos, não é o usuário final, ou seja, não é o consumidor lá que abre a sua torneira que vai conseguir resolver o problema, não é a empresa de água, então não é no caso aqui do Paraná Sanepar ou de São Paulo Sabesp sozinhos, não é só o governo também, e não são as empresas, então todo mundo tem que trabalhar junto nesse arranjo. E a necessidade de escala, porque se a gente não trabalha pensando numa macro escala, uma ação individualizada, ela não tem um reflexo muito grande na bacia como um todo. E uma ação que impacte a bacia, por exemplo, um foco de contaminação, ele pode afetar todas as demais áreas. Então, essa escala, essa ação integrada, elas são necessárias. Para quê? Trabalhar junto com a indústria, com a agropecuária e com o uso doméstico, como eu acabei de falar, governo também nesse arranjo, né? Para equilibrar oferta e demanda. A gente sabe que há sempre uma tendência de aumento de demanda. E, em alguns casos, a gente até tem uma oferta adequada, mas ao longo do tempo, nas projeções, isso se perde, seja por aumento exagerado da demanda, ou por contaminação da água, ou por escassez. Então, quando a gente fala na segurança hídrica vinculada à conservação, a gente está pensando nesse arranjo como um todo, em que a infraestrutura natural ela vai ajudar, contribuir, fazer parte do arranjo da gestão, juntamente com a infraestrutura cinza. Uma não anula a outra, elas acabam se complementando. E aí vem a história, como garantir água para todos? Então, peguei aqui a região metropolitana de Curitiba, né? Vocês estão vendo a minha mãozinha aparecer? Bom, aqui no centro, eu coloquei um castelinho, na verdade, para indicar que é ali a cidade de Curitiba e aqui os outros municípios da região metropolitana. E nessa região a gente tem diferentes usos da terra. Então a gente tem áreas de agricultura, como pode ser visto no logo depois do chuva, na superior aqui no canto esquerdo. Produção agrícola, então, aqui na região, 60% dos hortifrutigranjeiros que abastecem Curitiba, eles vêm da região metropolitana, e isso é muito importante, porque vincula a segurança hídrica à segurança alimentar, a gente tem um impacto menor em relação a
estar mais próximo das nossas fontes. A gente tem áreas industriais significativas, então, seja a cidade industrial de Curitiba, todos os outros municípios têm seus distritos industriais que dependem de água, né? Mas a gente também encontra, por exemplo, áreas ocupadas na beira dos rios que prejudicam a questão ambiental, mas também em relação à questão social, porque essas pessoas estão em áreas de risco, seja por incêndio, seja por contaminação. Então, tem a parte de saneamento que entra nesse jogo também, né? Aí a gente tem áreas conservadas, nossa lá da Serra do Mar, isso é uma vantagem para nós, e tem umas regiões que também é importante para isso. E tem as ocupações, especialmente, posso citar como exemplo aqui a região do Cia do Passão, tanto ela tem bastante ocupação agora, e é uma pressão de urbanização que também pode gerar algum tipo de risco associado a Marília, mais uma vez, desculpa. Está falhando de novo. Eu não sei o que fazer. Só dá uma pausa para começar com calma. Ok. Tá falhando bastante. Tá. Eu tenho a opção do Zoom. Agora tá bom. Tá bom? Ok. Eu tenho uma conta do Zoom que eu poderia abrir a sala e disponibilizar para vocês, mas não sei daí se é viável, se... Não, é bem viável, a gente pode fazer isso. Você quer tentar o Zoom? Eu acho que a maioria das pessoas gostariam, né? Ok, então... Mas no Zoom eu não sei se eu consigo fazer streaming para o YouTube, esse é o grande problema. Tá, eu acho que dá para fazer, eu consigo fazer. Só que daí eu posso passar daí o link para vocês. Eu vou Agora te mandar... ficou bom, vamos tentar? Tá, vamos. Eu acho que se a gente der uma paradinha de vez em quando tiver esse problema, a gente vai até o fim com alguma segurança. Tranquilo. Então tá bom, Daí vamos só lá. me avise quando acontecer isso que eu dou a paradinha. Tá ótimo. Porque senão eu fico falando sem parar. Não, vamos combinar assim. Tá bom, tá pode bom. ir, tá ótimo. Ok. Bom, a TNC vem há um bom tempo com a iniciativa que a gente chama Ele parece que quando eu falo, quando a gente pode falar, fica ruim. Ó, tá falhando de novo. Vamos ver se tem como fazer o streaming. E parece que tem, sim. Eu acho que todo mundo vai concordar da gente tentar mudar para o Zoom. Então, você está me ouvindo, Marília? Então, recomeçando, qualquer coisa também, por favor, me interrompam, né? Agora eu vou ficar com vídeo, eu acho, porque dá para fazer tranquilo. Bom, como eu tinha mencionado antes, então, o TNC tentando trabalhar nesse arranjo integrado com todos os setores envolvidos na questão de conservação de recursos hídricos, a questão de quase 15 anos, a gente começou a trabalhar com a ideia dos fundos de água. Então, nesse arranjo, hoje em dia, o Fundo de Água é uma organização individualizada nos outros países. No Brasil, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente tem uma legislação estruturada, a Política Nacional de Recursos Hídricos, e também tem alguns arranjos que não são viáveis como são em outros países. Um exemplo disso a gente tem comitês de bacia, deixa eu só colocar o pessoal no mudo aqui, que eu estou conseguindo ouvir várias pessoas. Só um minutinho, por favor. Aí, desculpa quem viu aí, tá? Não era para aparecer, mas enfim. Aí, se alguém mais tiver, se puder colocar no mudo, por favor, que daí eu fico um pouco assustada que se tem alguém, vem bastante som aqui para mim. Bom,
Aí a ideia é, no Brasil, o fundo de água, nos outros países, ele é um fundo fiduciário, ou seja, o setor privado normalmente investe um recurso para conservar a bacia. Por quê? Porque não tem uma organização específica, ou os dos governos, como eu mencionei aqui no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é um instrumento que a gente pode utilizar para a questão de conservação, né, e de gestão dos recursos. A questão dela ser implementada efetivamente ou não é outra história, e daí a gente também trabalha nessa linha, né, mas a expectativa é que os fundos de água, eles sejam um instrumento para potencializar essa gestão da bacia, essa visão de conservação dentro da bacia, não só focado na infraestrutura cinza. E aí, nesse arranjo, então, a ideia é que todo mundo trabalhe junto, então são diferentes atores trabalhando juntos, é o setor privado, o setor público, a parte de pesquisa, então universidades, institutos de pesquisa, as organizações não governamentais, sejam elas voltadas para a parte social ou para a parte de conservação, tentando trabalhar a governança, tentando trabalhar a implantação de ações específicas e também direcionadas, então, porque cada região tem uma característica, cada bacia tem sua característica, e a gente precisa entender isso e poder fazer com que isso se reverta em benefício para essa bacia. Fazer todo mundo entender a segurança hídrica, ela passa não só por aquilo que tem de cada usuário, então, por exemplo, a segurança hídrica, ela percola todos os usuários, toda essa demanda da bacia, né? E o Fundo de Água também prevê um investimento eficiente, então, como a gente trabalha nessa bacia com infraestrutura natural, soluções baseadas na natureza, de uma forma que traga retorno de investimento, porque normalmente quando a gente fala em conservação, é um pouco difícil a gente ainda calcular o quanto se gasta e o quanto tem de retorno, mas a gente aos poucos tem trabalhado com isso. Então essa é uma das abordagens também dentro dos fundos de água. E aí, a gente começou a questão de mais ou menos 15 anos, então um dos primeiros foi lá em Quito, no Equador, e teve aqui no Brasil o primeiro fundo de água que a gente começou a trabalhar em parceria, foi lá com a Prefeitura de Extrema, que provavelmente vocês, se não ouviram falar, em algum momento vão ouvir, porque Extrema é um município lá no sul de Minas, limite com São Paulo, ele faz parte do sistema Cantareira, que é um dos principais sistemas de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, né? E a região metropolitana de São Paulo é que mais demanda água por conta do tamanho, por conta da quantidade de pessoas, por conta de ter o maior setor industrial do país, então tudo isso se agrega ali naquela região. Mas aí a gente começou a trabalhar com a questão das bacias e aonde pode? Você pode trabalhar em qualquer lugar, certo? Considerando a necessidade de água. E o que a gente começou a focar? Então, vamos priorizar. E aí, aqui para a América Latina, foram selecionadas 25 cidades em que havia algum risco hídrico, seja da parte de disponibilidade hídrica ou de contaminação, então aquela questão de oferta e demanda e os riscos associados a isso. E aí a gente chegou a 25 cidades da América Latina com mais de 1 milhão de habitantes, e aí quando eu falo cidade, na verdade são os aglomerados urbanos, que pode ser regiões metropolitanas ou cidades conurbadas. Então, nesse arranjo, dessas 25 cidades, 12 estão no Brasil, ou seja, em 12 dessas cidades brasileiras, se a gente investir em conservação das bacias hidrográficas e nessa gestão mais efetiva, a gente vai ter um retorno efetivo da questão de segurança hídrica. E dessas 12... Estou escutando aqui agora, tá bom? Ah, ótimo, maravilha. Aí, dessas 12 cidades brasileiras, Curitiba está em segundo lugar. Aí você fala, não, mas Curitiba não tem um risco hídrico tão grande se eu comparar com as outras. Bom, esse momento a gente está passando por escassez, né? Não quer dizer que isso ocorra sempre, mas a gente sabe que está se tornando um pouco mais frequente. No inverno, a gente sempre teve um pouquinho de escassez associada à diminuição do regime, é o nosso regime aqui climático, o regime de chuvas. Mas, além disso, o que tem? A gente tem um potencial aqui na região, por quê? A nossa bacia é relativamente pequena, na verdade, as bacias que abastecem Curitiba, que não é uma só, né?
E ela tem ainda, boa parte dela, numa porção, está bem conservada. Então, o que quer dizer? Se eu investir na infraestrutura natural, eu invisto menos e eu tenho mais retorno. E isso é um diferencial. Então, Curitiba, Santos, aí ali São Paulo, que a gente já trabalhava, Rio de Janeiro, a gente já trabalhava, também estão dentro desses arranjos. E aí, com isso, a gente começou a estruturar as ações, certo? E aí, hoje em dia, quando a gente já passou por vários cenários de desenvolvimento de um fundo de água padrão. Hoje a gente foca nessas 5 etapas que estão sendo demonstradas aí na tela, em que a gente trabalha com a viabilidade, com o desenho do fundo, com a criação, operação e consolidação. Então, na viabilidade, a gente faz os estudos para ver se, de fato, se eu implantar uma ação de conservação vinculada à parte de recursos hídricos, se isso é efetivo em termos econômicos, em termos de implantação das ações, e em termos de retorno para a sociedade. Aí, depois, a gente faz um desenho estratégico do fundo, seja para estruturar como ele vai operar, que ações ele pode fazer, né? Aí depois, para a criação, então a gente formaliza o fundo e faz o lançamento oficial. A operação, quando começa a se fazer essas ações em campo, execução de plano de trabalho com revisão anual, e a consolidação, né? Então, a viabilidade em longo prazo desse fundo, porque quando a gente fala num projeto de conservação, ele não se resolve em 1, 2, 5, ele tem que ser de 10 anos para frente. E um dos grandes problemas, quando a gente trabalha em questão de conservação e desses fundos, é você ter esse recurso em longo prazo. Porque aí você começa a fazer uma ação e 2, 3 anos você tem que parar porque não tem mais o recurso. Então, tem que se pensar em tudo isso. Como eu falei, no Brasil é um pouco diferente, porque aqui a gente já tem uma estrutura um pouco variada. Então, para cada fundo, a gente tem, como a gente referencia, a gente tem estruturas variadas. São Paulo, a gente tem um comitê de bacia super forte, Rio de Janeiro também, né? Então, São Paulo, o comitê PCJ é forte, o comitê Alto Tietê é forte, e eles têm uma arrecadação bastante significativa. E aí, o que acontece? A gente trabalha com eles para que haja esse investimento na infraestrutura natural. No Rio de Janeiro, a bacia do Guandu, lá, o sistema Guandu também tem um sistema, um comitê de bacia forte. Brasília é um aglomerado de instituições, são 20 instituições trabalhando com o Fundo de Água de Brasília, que é subdividido nas 2 principais bacias, que é o Pipiripau e o Descoberto. Então, o Pipiripau já está andando esse fundo, então a liderança da Emater, da Embrapa, com a parceria com a ANA, que era mais forte no começo, agora a ideia é justamente o fundo andar sozinho, né, em todas as situações. Então, aqui no Brasil ele é um pouco diferente. Nos outros países pode acontecer de, por exemplo, você estabelecer uma instância chamada fundo de água, que vai ter a estrutura, vai ter questão legal, vai ter recurso e vai atuar junto com os parceiros. Aqui no Brasil ele ficou um pouco diferente. Aí, vou aqui apresentar para vocês, na verdade, mais ou menos as ações estruturantes quando a gente está falando de fundo, algumas delas, né? Um pouco mais complexo, mas a ideia aqui, assim, só para a gente ter uma ideia do que a gente precisa fazer. Então, quando a gente pensa no fundo de água, a gente tem que formalizar acordo, parceria, estabelecer arcabouço legal, que isso muitas vezes viabiliza, por exemplo, financiamentos. Aqui no Brasil a gente trabalha bastante com isso, né? Quando eu falo em fundo de água ou quando eu falo em projeto de conservação de bacia, que é o que eu me sinto mais confortável em falar para vocês, para fugir um pouco da história só do fundo de água, a gente tem vários mecanismos. Um deles é o pagamento por serviços ambientais, que todo mundo via como uma fonte inesgotável ou a salvação da lavoura, mas o pagamento por serviços ambientais ele é uma das pequenas coisas que podem acontecer para a conservação de bacia. É óbvio que é uma situação marcante, mas ele sozinho não consegue trazer os benefícios que a gente precisa, então são ações combinadas. E a gente trabalha também com uma unidade gestora de projeto, o projeto tem que ter uma cara, tem que ter pessoas com atribuições, instituições com atribuições, senão não vai para frente.
e também estabelecer esses arranjos para execução. Então, vai implementar pagamento por serviços ambientais? Sim, não. Vai implementar as ações na bacia, que daqui a pouco a gente vai ver quais são as que a gente trabalha? Sim, não. Quem vai fazer o quê? Como é que vai executar? E aí, dentro dessas linhas, uma das ações que a gente tem é trabalhar com arcabouço legal, e aí dessa experiência gerada ao longo do tempo, então a TNC, junto com a Fundação Grupo Boticário, o GIZ, o governo alemão e o governo brasileiro, a gente fez um guia de formulação de políticas públicas, então, para Estado e para município, para pagamento por serviços ambientais, vinculado bastante a essa questão hídrica. E aí, quando a gente fala nisso, é mais em função do quê? Porque às vezes o município ele é a unidade básica que consegue trabalhar melhor o PSA. O exemplo é a Extrema domina, foi inicialmente estabelecido como uma meta do governo, e a partir disso, o projeto se estabeleceu e hoje, trocando de governo, acontecendo qualquer coisa, o projeto se mantém. Por quê? Porque ele tem a sua estrutura, ele tem a sua relevância dentro do município. E o projeto tinha de início esse arranjo, então alguém tem que levar o projeto, alguém tem que segurar a bandeira, e o município é quem está próximo do proprietário rural, quem está próximo do governo estadual também, então essas redes são muito importantes. A gente também trabalha com uma avaliação socioeconômica, então entender como é que está acontecendo as coisas na bacia ou na região, né? Compreender a estrutura de como as coisas funcionam, seja uma bacia voltada mais à agricultura, à pecuária, uma bacia mais industrial, como as pessoas se relacionam, então, por exemplo, se tem pequenos proprietários, como é a dinâmica disso, isso é importante para entender e depois fazer os cálculos que mais adiante eu vou mostrar. Então, essa avaliação socioeconômica, ela é importante para a gente saber também a relação das pessoas com a bacia em si, né? E aí, outra etapa importante, o envolvimento da comunidade. Então, porque as ações vão ser feitas em campo, vão ser feitas nas propriedades das pessoas. E eu tenho que ter um processo de sensibilização muito forte também, porque se a gente fosse conversar, ou se fosse simplesmente aplicar a lei, perfeito, mas a gente sabe que a realidade não é essa e que a gente tem que fazer as pessoas compreenderem que o que elas estão fazendo ali na propriedade delas é vantagem e benefício para a coletividade como um todo, mas também para ela, né? Então, a sensibilização é uma etapa muito importante, esse engajamento também, porque você pode fazer uma ação e daqui a um ano você perder tudo se você não tiver essa sensibilização. Aí, desse arranjo, você consegue estabelecer, fazer a governança, planejamento e gestão. Então, juntando todas essas ações e mais as próximas que eu vou mencionar adiante, então a gente tem que trabalhar isso e ter a participação da comunidade, ter a participação do governo, ter a participação do setor privado, e ter a participação do terceiro setor, em que aqui no Brasil a gente tem os comitês de bacia que, quando são atuantes, isso acontece, mas quando ele não é atuante, daí a gente tem que conseguir um outro meio de que isso aconteça. Isso é diferente em outros países, por isso dessa adaptação no fundo, né? Então, quando a gente fala no fundo de água per se nos outros países, a gente acaba viabilizando esse tipo de ação. Aqui no Brasil a gente já tem isso acontecendo, então acaba sendo mais, assim, os arranjos têm que ser adaptados. E aí, eu poderia trabalhar, então, naquelas 25 cidades, eu tenho 12 grandes núcleos urbanos do Brasil, e eu poderia trabalhar na área como um todo. Então, aqui, peguei o exemplo de Curitiba, já que a gente está aqui, né? Então, eu tenho aqui a região metropolitana de Curitiba, eu tenho 29 municípios, desde lá do Doutor Ulisses, que é longe pra caramba, até aqueles que são mais próximos de Curitiba e que estão praticamente conurbados, então Colombo ali, a divisa Colombo-Curitiba já está super bem urbanizado, tem diferentes variações aí do arranjo. E eu poderia trabalhar em toda essa área? Sim, ideal se a gente conseguisse trabalhar em tudo, mas não é possível, né?
E aí a gente começa a trabalhar com a priorização. E aí dessa priorização, então, aqui vai ser, eu vou mencionar assim brevemente os passos que a gente fez, mas dessa área total aqui de Curitiba, na minha priorização, eu foquei em 3, que é a bacia do Piraquara, Miringuava e a bacia do Passaúna. E aí, na sequência, eu vou mostrar o porquê que a gente caminhou para essa priorização. E isso se aplica a qualquer bacia de abastecimento no Brasil ou em qualquer outro lugar. Então, a ideia é que você tenha ações mais direcionadas e que tenham mais impacto em relação à questão de água. E aí, a gente fez uma estrutura para uma análise de multicritério e focando nessa priorização. Então, qual o cenário ideal sugerido? Eu falo ideal porque, por exemplo, para Curitiba a gente não utilizou ele totalmente por conta da demanda original, mas, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente já acabou fazendo isso. Então, a gente faz uma identificação e compilação de dados da região, faz uma análise multicritério, que daqui a pouco vai aparecer aqui também, faz uma modelagem, e aí a modelagem, a gente selecionou um tipo, mas ela pode ser diferenciada de acordo com a região. Elabora cenários, valida esses cenários com os parceiros, e aí vai para um plano de implantação. Então, isso vai fazer parte do plano estratégico que a gente viu lá atrás. Então, é um dos elementos do plano estratégico. E aí, aqui, indo para Curitiba, eu tenho a cidade aqui, e para abastecimento, o que eu considerei? Eu considerei o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba, o SAIC. Então, ele está representado aqui por essas linhas, né? Isso aqui nos garante o abastecimento de água, mesmo com o racionamento. Então, a gente sabe que tem reservatórios hoje que estão com 12%, 13%, ali o Iraí está super baixo, utiliza-se o Iraí, depois você consegue manejar em função dos outros reservatórios, do Passaúna, do Piraquara 1 e 2, ainda não tem o Miringuava, mas o Miringuava também é uma fonte importante de água relacionada, que ainda não está em reservatório, né? Então, a partir disso, o que a gente fez? Utilizamos o SAIC como nossa unidade inicial e a gente foi atrás das informações das bacias, das unidades de contribuição do SAIC. Então, a gente identificou as captações aqui, a outorga de captação, cobertura da vegetação e a dinâmica disso. Aqui eu tenho uma parte a fazer, que essa semana, faz poucos dias foi lançado o novo mapa de cobertura do solo do estado, que o ITCG tinha feito agora dentro do IAT. Então, esses dados foram feitos com base no levantamento do ITCG de 2006 e também os dados do SOS Mata Atlântica para fazer a dinâmica. Então, hoje, provavelmente, a gente vai poder aprimorar isso, mas, enfim, fomos captando toda a informação pública disponível. Então, aqui é a cobertura do solo, aqui é a dinâmica, então, verde, onde teve mais vegetação ao longo do tempo, e o vermelho, onde se perdeu a vegetação, e aqui a densidade populacional. E aí, o que a gente chegou a uma conclusão? Que, para o caso da densidade populacional, ela não nos ajudava muito. Por quê? Aqui eu tenho Curitiba super densa, e eu tenho aqui o exemplo do Passaúna, essa região, porque ele é feito por setor censitário. Eu sei que na beira do reservatório do Passaúna tem uma densidade populacional muito grande, porque tem ali o Dona Fina, vários outros loteamentos, e está crescendo. Eu fiz uma foto para fazer uma saída de campo ali do entorno, peguei foto do Google e vi que tem loteamento saindo na região. Então, isso de acordo com o setor censitário, que era a informação do IBGE disponível, ele não nos é útil. Depois a gente descobriu que tem uma ferramenta do ArcGIS, ArcMap, que consegue fazer isso, mas naquele momento a gente não tinha isso em mãos e não tinha informação adequada, então ela foi descartada. E aí fomos, então, fazendo todo esse levantamento, identificação dos atores das bacias hidrográficas, isso é super importante. Aqui na região de Curitiba já tem uma série de ações acontecendo já há bastante tempo, né? Tem alguns lugares que tem pouca coisa, mas aqui em especial era diferente. Fazer esses eventos com atores chaves, aqui na época eu só pude fazer reuniões individualizadas, não pude chamar todo mundo, mas em Belo Horizonte, meus colegas já conseguiram chamar todos os atores da bacia para trabalhar e fazer o seminário junto.
E isso é super importante para saber o que estão fazendo, o que eles acham que é mais importante dentro da bacia para ser trabalhado, ou quais são os riscos, então, nesse cenário é super importante. E aí, de uma área super grande, a gente direcionou para o SAIC, e do SAIC a gente chegou das 42 unidades de contribuição, imagino que era bastante coisa para se trabalhar, a partir dessa análise, a gente conseguiu chegar em 11 unidades de contribuição, e dessas 11, a gente chegou a essas 3 principais início de trabalho. Não quer dizer que as outras estão sendo ignoradas, mas que elas vão ser trabalhadas ao longo do tempo, mas essas eram as mais urgentes. E aí a gente passa para fazer a modelagem. Então, no caso aqui, a gente utilizou o Invest, que é um software desenvolvido pela Universidade de Stanford, com parceria com o TNC e outros parceiros, que ele foca na questão do serviço ambiental, na questão de sedimentação, e na variação sazonal de água no sistema. Existem outros softwares, outras modelagens, que dependendo da região eles são mais adequados, mas a gente utilizou esse para efeito de comparação com outras ações e também de acordo com os dados que a gente tinha. Então, ele nos serve como um norteador. E aí, a partir de rodar o Invest, a gente poderia rodar para a bacia como um todo, rodou. Agora a gente provavelmente vai ter que atualizar, porque teve essa atualização no mapa de uso de solo. Mas o que a gente foca no Invest? Então, proteção de vegetação nativa, restauração da vegetação, boas práticas de conservação de solo e adequação de estradas não pavimentadas. Então, esses são os grandes blocos de atuação, que aí a gente consegue estabelecer o cenário hoje, como está, né? Então, no caso, a gente usou um mapa de 2006, agora dá para usar um mapa mais atual, e num cenário hipotético em que essas práticas foram implementadas. Então, no caso da restauração na beira de rio, conforme seguindo legislação e um pouco mais do que a legislação, então, em vez de 5 metros, 10 metros, proteção da vegetação nativa em função também da base legal, ou você pode fazer algo a mais. As boas práticas de conservação de solo, e aí são várias que podem ser aplicadas, né? Aqui eu estou na foto aqui, sistema integrado, lavoura e pastagem, né? Mas tem, e eu coloquei aqui propositalmente a parte do plantio direto, que na verdade plantio direto, por si só, se ele é feito sem uma adequação também da parte, sem uma avaliação da parte de relevo do solo, ele não é tão efetivo. Então, tem que ser uma visão global do ambiente para você conseguir trabalhar. O plantio direto ele é uma técnica interessante, só que sozinha, se ela não for avaliada, por exemplo, se eu não tiver curva de nível no ambiente, eu vou perder qualidade do solo da mesma forma. E a adequação das estradas não pavimentadas, eu usei de propósito essa foto aqui, porque eu não sei se essa estrada está totalmente adequada, mas porque a gente sempre precisa de um especialista, mas normalmente esses barrancos muito retos e as estradas sem saídas de água aqui, elas geram uma exportação de sedimentos muito grandes. E aí aqui é um exemplo de uma bacia de contenção que é feita para segurar um pouco esses sedimentos, e lá para frente a gente vai ver no que isso pode resultar. E aí, dessa modelagem, a gente conseguiu, então, trabalhar. Então, a gente trabalha com conservação das florestas, boas práticas de uso de solo, restauração de APP. O que eu consigo identificar? Então, por exemplo, aqui é a bacia do Piraquara, a gente tem os reservatórios, e aqui são as prioridades. Então, na parte de conservação, a letra está pequenininha, é proposital, porque eu tinha isso em mapas individualizados, mas a ideia é a gente ver, basicamente, a distribuição das abordagens aqui. Então, vocês estão vendo, mas aqui tem uma parte do mapa que está branco. Sim, porque aqui não tem floresta. Eu estou focando aqui em conservação de floresta. Essas áreas são prioritárias para que elas sejam conservadas, para eu evitar ou diminuir sedimentação. Então, sendo o elemento de sedimentação um problema para a questão de abastecimento, de segurança hídrica. Então, eu tenho que focar prioritariamente nessas áreas aqui, e depois nas amarelas e nas verdes. Não quer dizer que eu não vou deixar de olhar para todas as outras, mas eu tenho um risco maior aqui. Então, eu focaria mais nessa região. Eu tenho um limitador ou um norteador.
Aqui, conservação de solo. Então, vejam que aqui está em branco, por quê? Porque aqui tem mais floresta. Conservação de solo, agricultura. Essas áreas têm um alto potencial de exportação. Então, se eu for trabalhar com as técnicas de conservação, prioritariamente eu deveria direcionar para essa área da bacia. E aqui a parte de restauração, notadamente ao longo do reservatório, está precisando ser restaurado, e, óbvio, pela escala do mapa a gente não consegue ver direito, mas dentro desses verdinhos, se a gente dá um zoom depois, a gente vai ver que tem a série dos rios, rios pequenos, córregos, essas áreas todas são de alta prioridade. Então, e a gente consegue quantificar. Então, por exemplo, aqui, muito alta são 200 hectares. Aqui, alta são 436 hectares que eu tenho que olhar com cuidado. E assim por diante. Aí, com isso, eu consigo fazer uma análise do impacto, né? Então, quais as áreas mais importantes para cada tipo de intervenção, quanto que eu vou ter que investir, qual o retorno desse investimento. Então, eu posso trabalhar com água, posso trabalhar com carbono, posso trabalhar com N outras situações. Só que algumas coisas, por exemplo, se eu for falar em polinizador, eu ainda não consigo calcular isso diretamente. Água e carbono são 2 elementos que eu consigo fazer cálculos mais diretos, porque a água eu posso trabalhar com a metragem cúbica, o carbono, toneladas de carbono, posso trabalhar com questão de solo, de repente, se tiver produtividade, valor de produtividade, custo de energia. Então, dá para se trabalhar, e eu acho que isso é importante a gente estar vinculando agora. Aí, a gente trabalha também com análise do custo-benefício. Então, envolve o custo da intervenção. Então, quanto custa para eu conservar a floresta, 1 hectare de floresta? Quanto custa para eu restaurar? Quanto custa para eu fazer camaleão de base larga, ou curva de nível, ou plantio direto, ou conversão do sistema tradicional para um sistema de integrado lavoura-pecuário, uma agrofloresta e assim por diante. Uma capacidade de implantação, então um cenário que é possível, não adianta eu fazer um cenário fictício impossível de ser implementado, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. A capacidade de implantação é importante de saber, né? Eu posso fazer N cenários, mas se eu não tiver a capacidade técnica para implantar, por exemplo, a restauração ou as boas práticas, não vai valer de nada. E o tempo, né? Essas coisas não ocorrem em 1, 2 anos, tempo 10, 15, 20 anos, esse retorno de investimento. Então, aqui também, novamente, eu coloquei pequenininho de propósito, mas só para vocês terem ideia, então a gente fez cenários do risco de perda de floresta. Então, de uma área total que eu tenho da bacia com 4.700 hectares de floresta, numa bacia bem conservada, eu tenho um risco super alto de perder 916 hectares. Então, prioritariamente, minhas ações deveriam ser feitas nessa área. Por quê? Porque eu tenho um aumento de 35% na sedimentação e assim por diante. Então, esse tipo de informação é importante. Uma coisa que também é importante, normalmente o pessoal fala, tudo floresta não tem sedimentação. Tem sedimentação, porque é questão natural do solo, do relevo, a paisagem em si, mas é importante a gente, normalmente, a floresta, conservação do solo e restauração, elas tendem a, quando um solo ou está protegido por floresta, ou tem essas práticas, a tendência é ele exportar menos. E aí a gente faz esses cenários, né? Então, análise custo-benefício, e aí eu posso fazer N cenários, por exemplo, eu posso utilizar o quanto eu vou gastar com a restauração, e aí na restauração eu posso colocar plantio total, que é a forma mais cara, então ele vai até 30 mil reais, ou eu posso, por exemplo, usar enriquecimento ou regeneração natural, dependendo da região, se a minha matriz de paisagem, ela me permite isso, é óbvio que vou priorizar a regeneração natural ao invés de um plantio total, mas isso vai variar de região para região. Conservação sempre é o mais barato, ela não deixa de ter custo, porque conservar não é simplesmente deixar a floresta intacta, você tem que cuidar, às vezes você tem que fazer ações de manejo, mas ela é ainda a mais em conta.
E as boas práticas de uso do solo também vão variar em função da região. Por exemplo, aqui, adequação de estradas, esse é o dado que eu tinha usado para o Paraná, é R$ 650 por quilômetro a estrada não pavimentada. Boa prática do solo, 75. Restauração, a proteção de florestas, R$ 2.800. A restauração de regeneração natural, 5.000. E a restauração plantio total, de 20 a 30 mil. Então, tudo isso vai sendo computado. E aí, eu tenho aqui os cenários, aquilo que eu havia falado, algo que é inviável, ou na verdade hipotético, mas em que você utilizaria tudo. Aqui eu trabalhando num cenário de conservação de floresta total, que é inviável, mas eu gastaria 120 milhões de reais. Óbvio que eu diminuiria bastante a sedimentação, mas eu sei que isso é um cenário inviável, seja pelo uso atual do solo, a gente não tem como pensar dessa forma. E aí eu jogo algumas informações. Então, por exemplo, eu posso proteger 34% das florestas da bacia e fazer 12% de boas práticas de restauração, ou proteger 50% das florestas que existem na bacia e fazer 20% de restauração. E aí eu consigo identificar qual é a redução da sedimentação, que pode parecer pouco aqui, mas no âmbito geral, se eu reduzo isso daqui, mas se eu proteger essa floresta, eu evito 198% a mais de sedimentação na bacia. E o custo, se eu for trabalhar com mais conservação de florestas, eu tenho um valor de 19 milhões para 75, se eu fizer menos conservação e boas práticas, enfim. E o retorno em 10 anos, ele parece pouco, mas, ou seja, nos 10 anos eu investi, mas eu tive retorno, então, e aqui o retorno é maior. Então, é esse tipo de cálculo que a gente faz para apresentar para os parceiros, para identificar aqui, conservar a floresta. Então, a gente está usando dados científicos de modelagem, de identificação dos cenários e tudo mais, para demonstrar que conservação da natureza vale a pena e tem um custo, tem um retorno também. Aí, nesse contexto, o melhor cenário de custo-benefício é a proteção da floresta. Por quê? Está evitando a sedimentação, o custo é menor. Então, essas duas informações aqui são super importantes. E assim, 19 milhões é muito ou é pouco? Depende da bacia que você está, depende do arranjo que você está fazendo. E aí, faz essa validação dos cenários. Então, é possível implantar esse... Se eu pudesse implantar esse cenário, ótimo, mas esse aqui também em termos de custo-benefício, para nós é o eficiente. Então, a gente valida com os parceiros e aí vai para o plano de implantação, que é incorporado no plano estratégico. E aí, a gente continua indo com o envolvimento da comunidade. Então, aqui ele volta, aquele mesmo slide. Por quê? Porque isso é uma ação contínua. Porque se a gente for implantar, quando eu for implantar essas ações aqui, é na propriedade das pessoas que eu vou ter que trabalhar. É na propriedade da pessoa que eu vou ter que chegar e falar, vamos fazer boas práticas? Vai melhorar a tua produção e vai contribuir para a questão de água. Beleza, então isso é uma coisa contínua. E aí, a gente também tem uma parte super importante que é o plano de monitoramento. E aí, assim, esse plano de monitoramento para quê? Para saber se está acontecendo evolução dos processos, se está ocorrendo melhoria. Então, quais os parâmetros monitorar é super importante. Aqui, hidrólogos, pessoal da parte de biodiversidade trabalha, enfim, você tem uma miríade de profissionais trabalhando conjuntamente para poder definir isso e efetuar essas ações. Então, quando a gente fala forma integrada, tem monitoramento que já acontece, por exemplo, da questão de água. Mas, às vezes, falta um dado, que é, por exemplo, o que aconteceu em Extrema. Extrema, a gente, dentro das estações lá, faltava um tipo de mensuração, e aí, dentro do projeto, isso foi organizado, e hoje se monitora tranquilamente essas informações. Aqui eu coloquei as minhas colegas, a Maite e a Eileen, fazendo medição de rio, lá no Rio de Janeiro, né? Esse dia estava frio, então por isso a foto, né, das meninas quase congelando o rio lá, vindo com água bastante gelada, mas é necessário fazer esse tipo de medição. Por vezes tem que fazer medição de vazão ou turbidez, enfim, ao longo do tempo.
aquela bacia de contenção lá que foi mostrada antes, aqui depois a gente consegue medir o quanto de sedimento foi evitado de chegar ao rio. Então, esse tipo de informação é super importante também. E as medições padrão da questão de água, também tem a medição de, por exemplo, biodiversidade. Então, em um dos projetos a gente trabalha com a UFRJ na medição de biodiversidade de peixes, em alguns outros projetos tem quando se trabalha com restauração, tem a parte de aves e tem a parte da biodiversidade de vegetação, a estrutura da vegetação também, então isso vai sendo acompanhado ao longo do tempo. Dos resultados, então, dos fundos implantados na América Latina, hoje a gente tem 24 fundos em operação aqui na América Latina e são 14 em desenvolvimento. Curitiba ele ainda é considerado como em desenvolvimento, né, por conta da estrutura, para garantir que lá para frente ele funcione bem. Então, são 205 milhões de dólares que já foram captados e alavancados, né? Essa estrutura dos fundos de água e esse arranjo da Aliança Latino-Americana de Fundos de Água, uma parceria da TNC com o BID, com a Fundação FENSA. Então, já acontece há quase 10 anos também, e aí é uma troca de experiências contínua, daqui a pouco também aí para frente a gente vai mostrar os arranjos, mas são 89 milhões de pessoas beneficiadas, então, tanto as pessoas que beneficiadas a montante, então, onde as ações estão sendo implementadas, quanto aquelas pessoas que se beneficiam da água consumida, ou da água gerada, ou da água garantida, né? São 227 mil hectares preservados, e aí quando a gente fala preservados, tem esses grandes blocos de ação, né? A conservação de solos, a conservação da floresta e a restauração. E aí, 23 mil famílias, quase 24 mil famílias participando dos projetos também, aqui é a montante, tá? Não a jusante, desculpem, mas são as pessoas que são beneficiadas diretamente com as ações implantadas. E aí, são 490 parceiros públicos e privados que estão trabalhando conjuntamente, né? E aí, nesses arranjos, então, o Brasil tem uma boa representatividade, né, que a gente vai ver aqui. Então, nós temos 5 fundos em operação no Brasil. Na verdade, eles são divididos, né, porque, por exemplo, São Paulo tem Extrema, tem os outros municípios, mas a gente agrega todos eles numa geografia única, então é considerado 5, mas se a gente considerar, tem Salesópolis, tem Nazaré Paulista, enfim, daí tem Extrema, tem agora o Conservador da Mantiqueira, que é um projeto que envolve mais de 300 municípios, focando na restauração, na gestão da bacia, então é uma coisa bastante grande. E aí, aqui no Brasil são 3.600 famílias participando diretamente. E a gente consegue ter resultados como esse. Então, desse Seu Belmiro aqui, Bertolino, desculpa, que é vizinho de Seu Belmiro, quando ele começou a participar do projeto, então as ações de restauração que ocorreram na propriedade dele. Então, esse é um tipo de resultado imediato que a gente consegue fazer e faz a mensuração da questão da qualidade e quantidade de água, só que esses resultados, eles demoram para aparecer, né? 5, 10 anos. Então, algumas dessas informações ainda não estão disponíveis, mas a gente está monitorando e a ideia é que isso aconteça ao longo do tempo. A gente tem um especialista, vou aproveitar aqui e mencionar, que foi colega do professor Walter, né, que é o Paulo Petri. Ele é uma pessoa super competente e reconhecida, ele trabalha com todos os fundos de água da América Latina, ele mora nos Estados Unidos, mas vem frequentemente para cá, então ele trabalhando com a Elin, com a Maitê, com a nossa equipe de ciências direta aqui, a gente sempre tem inovação, por exemplo, hoje em dia a gente trabalha com a questão de monitoramento de névoa, de Alto Montana, para ver também a representatividade disso em relação à questão de conservação, enfim, são N situações. E aí a gente disponibiliza material, né, então, aqui, estou apresentando aqui para vocês alguns dos projetos que já foram desenvolvidos e as experiências que são apresentadas em relação a eles. Depois, compartilhando isso, vocês podem acessar os links, tomara que não tenham sido corrompidos na conversão, mas depois eu posso compartilhar de qualquer forma. Mas o projeto Conservador das Águas, lá de Extrema, que já está com mais de quase 15 anos de execução, já foi reconhecido pela ONU, enfim. O projeto
produtor de água no PCJ, que indica o passo a passo como foi feito, as ações por lá também, é uma visão super interessante dessas lições aprendidas. O Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas, que é o que nos norteia no Brasil, então, a partir dele, a gente tem essas informações de como trabalhar a questão de conservação, a questão de restauração, enfim, é um bom referencial também. O Estado do Paraná tem uma parceria com o Programa Produtor de Água da ANA, diferente dos outros que é por município, e ele dá esses elementos norteadores dos projetos. A gente também tem uma caixa de ferramenta dos fundos de água, então diz como é o passo a passo para fazer essas ações, né, o que fazer, que métodos você pode aplicar, qual o ciclo de projeto a se pensar, a sustentabilidade do projeto. Então, tudo isso para quê? Para tentar fazer com que o planejamento da bacia seja visto de uma forma diferenciada, conjunta, e permita que você tenha conservação de ecossistemas ou recuperação de ecossistemas e conservação dos recursos hídricos, gerando segurança hídrica. Aí, dentro dessa caixa de ferramentas, então, a gente tem treinamento, a gente tem um grupo uma rede desses fundos de água, que isso é interessante para trocar ideias, trocar experiência. Então, por exemplo, ano passado a gente foi lá para a Colômbia representar o que o Brasil faz na questão de monitoramento e foi ver o que a Colômbia faz. Então, esse tipo de troca de experiências é super importante nesse arranjo, para você poder agregar e trazer inovações, enfim. A gente, obviamente, tem um pouquinho de limitação em função do idioma, que só o Brasil fala português e os demais falam espanhol, mas a gente está tentando organizar uma rede brasileira desses fundos de água, né, e depois fazer esse link mais direto e mais intenso com a rede latino-americana. E aí, aqui, lembrando que a gente tem os componentes, então, governança, que foi alguns dos elementos estruturantes que foram mencionados aí na apresentação, a parte de ciências, que a gente nunca deixa de lado, sempre parceria com a universidade para fazer pesquisa, ou a gente também, então, essas modelagens que a gente faz, análise de uso de solo ou da cobertura, enfim, são N situações possíveis. A parte financeira, que não dá para ser esquecida nunca, né, a sustentabilidade financeira de um projeto. A ação de implantação, então, não adianta eu ter um projeto maravilhoso se eu não tiver o compromisso dos parceiros e as ações viabilizadas. Então, tudo isso é um conjunto. E também a parte de comunicação, que é super importante para demonstrar que o projeto faz parte desse arranjo da sensibilização, né? Então, o projeto está acontecendo, está dando resultado, e isso é super importante. Então, esses 5 grandes pilares de um projeto são essenciais. E aí, sempre pensando em todos os ciclos do projeto. Então, tudo isso conjuntamente. E acho que aqui eu acabo a minha apresentação. Eu sei que acho que eu demorei até um pouco mais do que o previsto, mas a ideia era dar uma noção geral, assim, de como você consegue trabalhar a conservação com elementos econômicos e com necessidades da população. Então, a gente está falando de um tema que é super sensível, né? Então, questão de água, a gente sempre fala internamente. Quando você tem enchente, você tem sensibilização, você tem partilhamento do sofrimento. Quando a gente tem escassez, a gente tem disputa. Então, a gente tem que trabalhar para conseguir o equilíbrio entre, para não precisar nem entrar na disputa e nem entrar na tristeza ou no compartilhamento de dor. Então, a ideia é que a água esteja disponível, o risco seja medido e de que forma a gente possa trabalhar. Aqui abaixo tem a foto em que a equipe conseguiu se reunir no passado. Algumas dessas pessoas já estão seguindo outros rumos, mas é a foto que todo mundo conseguiu, uma parte, na verdade, da equipe, né? Então tem o pessoal de ciências, comunicação, a parte de administração, enfim, mas cada uma dessas pessoas, a gente está distribuído pelo Brasil como um todo. Tem aqui, a gente tem uma pessoa, inclusive, fora do Brasil, mas a ideia é essa, cada um fazendo a sua parte
distribuído pelo mundo, a gente consegue fazer pelo menos um pouquinho de diferença nesse arranjo, né? Com essa nova visão de que conservação pode fazer parte do dia das pessoas de uma forma bem efetiva. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, Walter. Aí fiquem à vontade aqui, desatei a falar e eu sou assim mesmo, tá? Mas aí eu acho que fiquem à vontade agora, não sei se a gente vai ter a sessão de perguntas. Eu tenho um vídeo super rapidinho, vou colocar ele. Aí não sei se pode ser agora já na sequência, Walter? Sim, eu acho que é legal. Aí a gente faz as perguntas logo depois. É um vídeo bem curtinho, ele nasceu daquele momento, foi um concurso feito quando São Paulo, quando a gente fez aquela pesquisa que eu mencionei, que foi se perguntar nas ruas de onde vem a sua água, as pessoas não tinham noção, e a gente pediu para fazerem vídeos curtos, e esse vídeo foi premiado. Então eu vou... Deixa eu só sair agora da tela aqui. Meu está sem som. Tá sem som? Uhum. Só um minutinho, peraí. Peraí que eu tenho que compartilhar a som. Só um minuto. Eu esqueci que no Zoom eu tenho que compartilhar o som. Só um minuto. Cadê meu Zoom? Aqui. Pictures. Só um minutinho. Settings, áudio. Não tô conseguindo. Cadê? Eu acho que vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco eu coloco, porque eu vou ter que ver onde é que eu compartilho. Me perdi agora. Eu falei que só tem biólogo aqui, aliás, tem uma engenheira, pelo que eu vi. Eu vou parar de compartilhar, assim que eu conseguir achar, daí eu já a engenheira vai sair com vergonha daqui, envergonhada da gente. Marília, que legal a palestra. Então, assim que você conseguir, me avisa que aí a gente já para, mas tem o pessoal querendo fazer pergunta já. Sim, perfeito. Mas eu acho a palestra fantástica, eu sempre achei o trabalho que vocês fazem muito pertinente, especialmente numa época que a gente está entrando de escassez de água, né? Uhum. Isso já fez guerra e vai fazer novas guerras, né? Sim, sem dúvida. Tanto que no Brasil, se você for pensar, a gente não sabe, assim, a gente pensa, tem conflito de uso de água, por exemplo, no Nordeste, que seria uma coisa, em tese, que a gente esperaria, certo? Uhum. Mas, por exemplo, o Espírito Santo tem altas áreas com conflito, no Paraná tem conflito pela questão de água. Assim, um conflito que eu vejo lá para frente é Curitiba e Ponta Grossa, se a gente não cuidar dos nossos mananciais, a próxima fronteira de acesso à água vai ser caminho lá para Ponta Grossa. Então, há essa... Assim, o conflito está muito mais perto do que a gente imagina. Sim, ele vem acontecendo há muito mais tempo que a gente imagina, né? O conflito de água dá para ver em filme de cowboy. Aliás, quando eu morei nos Estados Unidos, em Idaho, tem um conflito seríssimo, que durante o verão a produção da agricultura chupa toda a água do Snake River e não tem água. O rio vira um lago, né? Então cria uma série de problemas. Tem uma dica do Marco Randi aqui, que está assistindo pelo YouTube, ele disse que compartilhar tela, compartilhar tela, a opção avançada tem o compartilhamento de som do computador. Tá, vamos ver então, peraí. Veja lá. Share screen. Share. Deve ter alguma coisa, opção avançada. Deixa eu ver. Tem uma setinha em cima do share screen, uma setinha do lado. Advanced share. Acho que tem o áudio também, compartilhar áudio. Não tá aparecendo aqui, o meu só tá aparecendo opções de vídeo. Eu vou tentar compartilhar o Same System, tá bom? Vamos ver. Consegue me escutar ainda? Uhum. Tá, eu vou tentar agora de novo. Aí, share. Agora vamos ver se eu consigo abrir share. Aqui, ó, share computer sound. Ok, agora vamos lá de novo. Então, rapidinho, é um vídeo super curtinho, mas que era super... Opa!
Não dá para ver o vídeo todo. Deu certo? Simplesinho. Não falar nada, né? Não, ele é assim, o objetivo é ele ser curtinho mesmo, mas para as pessoas entenderem que a água não vem do cano, ou não vem da caixa d'água, ou não vem da Sanepar, né? E, muito legal. Assim, o interessante é que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente trabalhando direto com isso, seja eu na TNC, seja vocês na universidade, as pessoas, no dia a dia, elas não percebem isso. A gente tem essa noção, mas as pessoas não. Então, a ideia sempre foi tentar trazer mais essas pessoas, fazer essa sensibilização. Engraçado, essa conversa tive com um amigo meu nos Estados Unidos, ele dizia que muitas pessoas acham que o leite vem do supermercado, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então, agora a gente tem uma série de perguntas, né? Sim. E aí o Rafael pode entrar, Rafael. Então, obrigado, Marília, pela palestra. Imagine, foi ótimo poder escutar um pouco sobre a questão de conservação de águas, ainda mais para eu que venho de um leve começo dentro da limnologia, né? E a minha pergunta vai um pouco nessa questão mesmo, né, de que você falou muito bem sobre os focos para conservação e as medidas que são tomadas, né, para avaliação e até para o uso dentro de modelagens. E a minha questão vai um pouco mais além com relação às novas fontes de contaminação que nós temos hoje, que ameaçam muito, né, a proteção das nossas águas. E um desses temas que eu gostaria de relacionar era justamente com a questão dos efeitos que estão cada vez mais provocando processos de eutrofização nos nossos corpos hídricos, né? Uhum. E dentro dessa parte de modelagem e até dos estudos que vocês realizam, né, para delimitar a questão de áreas prioritárias e tudo mais, como que vocês acabam englobando esses fatores, né, tanto da questão de processo de eutrofização, que futuramente pode acabar gerando, né, processos em que a gente possa ter florações de cianobactérias e, consequentemente, produção de toxinas, que futuramente isso também vai acabar acarretando em problemas para a saúde humana e ambiental, né? Sim. Então, essa era a minha primeira pergunta. Uhum. E, além disso, o quanto que nessas análises são levados em conta também a qualidade da água, pensando do ponto de vista desses diferentes contaminantes que a gente está cada vez mais dispondo no ambiente, né? Uhum. Porque, tanto em alguns estudos já demonstram que aqui em reservatórios como do Iraí e de alguns rios daqui da região, a gente encontra diferentes tipos de contaminantes emergentes, como fármacos, né, diclofenaco, paracetamol, e que hoje a gente vendo os estudos, a gente já percebe que esses contaminantes emergentes, por mais que em pequenas concentrações, né, podem ter efeitos adversos para toda a biota. Uhum. Então, como que isso poderia também ser levado em consideração para que a gente conseguisse mudar um pouco as políticas públicas, pensando em possíveis futuras legislações, né, e consequentemente mostrando os efeitos de fato dessas substâncias que estão impedindo para a proteção do ambiente. Uhum. Então, eram essas minhas dúvidas. Não, e obrigado pela palestra. Imagine. Não, eu agradeço a sua pergunta. Eu acho que
primeiro ponto é que falar em 1 hora a gente não consegue trazer tudo também, e acho que essas perguntas são super importantes justamente para, pelo menos, se eu não conseguir explicar aqui ou trazer o que a gente faz, dizer que em algum momento ou a gente vai fazer, ou se a gente consegue ou não. Eu acho que isso é super, super bacana até. Então, nesse arranjo, a gente, hoje, nosso foco aqui na região foi sedimentação, porque era informação disponível, porque era com o que a gente podia fazer comparação. A gente também tem, em alguns casos, limitações de dados disponíveis, né? E, por exemplo, até para fazer essa modelagem que a gente fez com o Invest, que ela é, em tese, uma modelagem relativamente simples, a gente sofreu um pouco, porque a gente não tem uma rede, apesar da rede de monitoramento ser suficiente para o que a legislação exige, ou, por exemplo, para a questão de qualidade de água, ela não é suficiente para muitas outras abordagens, né? Então, e aí é que vem, por exemplo, quando eu falo no monitoramento, às vezes a gente identifica pontos que a gente precisa fazer monitoramento e a gente trabalha com os parceiros para fazer isso. Essa questão, por exemplo, de eutrofização, e dos outros elementos que entram, a gente tem ciência disso, a gente não tem pernas para fazer, esse é um primeiro tópico, até porque o arranjo, eu imagino assim, a gente sempre está buscando, na medida do possível, ou fazer parceria, ou, se não na parceria, mas fazer essa troca de informações, né? Por isso que o exemplo do Invest desenvolvido com a Universidade de Stanford, dentro do projeto Natural Capital, é dessas situações, né? Então, que a gente vai atrás e tenta trabalhar em conjunto com os expertos no assunto. Então, a gente tem uma capacidade limite. A gente também tem noção, por exemplo, a gente não é nem noção, a gente sabe exatamente que, por exemplo, a questão de saneamento é um fator crucial nesse processo, só que a gente não tem a expertise do saneamento ou do engajamento das pessoas em relação a saneamento, porque a nossa ação é voltada para a conservação, mas a gente busca parceria com quem trabalha com essas outras coisas. Então, por exemplo, hoje a gente usa bastante dados de saneamento de parceiros do Brasil, então tem o Trata Brasil, a gente tem trabalhado, naqueles exemplos que eu mostrei, hoje, uma segunda linha de ação é implantar, por exemplo, biodigestores nas propriedades para evitar a contaminação. Isso nas propriedades rurais, só que a gente sabe que tem um risco maior nos reservatórios. Essa questão dos efluentes, essa questão de antibióticos, de anti-inflamatório, toda a parte dos fármacos em geral, a gente sabe que acontece. E aqui na região de Curitiba, por exemplo, não é diferente até por informações de pessoas que trabalham com solo e a parte de geologia, a gente sabe que é um problema até maior por conta da estrutura aqui em que a gente está assentado, né? E aí, assim, a ideia é que a governança e o fortalecimento das instâncias que trabalham com isso ajude nesse processo. É óbvio que se a gente pudesse, a gente trabalharia com tudo isso, mas não, a gente não tem perna. Então, o que acontece? Por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje, o que está acontecendo? A gente trabalha com o Comitê de Bacia, então tem uma parte que é para infraestrutura natural, direcionado para isso, e hoje está havendo, por iniciativa da parceria TNC com outros agentes locais, o diagnóstico da parte de saneamento, que a gente entende que ela é essencial também. Então, a gente tem aquela visão do WASH, né? Água, saúde, saneamento, enfim, tudo isso a gente tenta olhar, a gente não consegue trabalhar, mas a gente tenta puxar com os parceiros. E aí, nesse arranjo, a expectativa é que cada vez mais esses assuntos venham à tona e possam ser tratados da forma adequada. A gente começou com um passinho, né? Vamos falar de PSA. Vamos falar de PSA como a cenourinha para conservação de bacia. Hoje a gente já sabe que o PSA é um elemento. Trabalhar com restauração. Sabe como é difícil, né? Tipo, e ainda mais fazer 1 hectare de restauração, 30 mil reais, o cara vem com um trabuco atrás da gente, né?
Então, nesse arranjo, a gente consegue fazer essas parcerias para diminuir o custo também. Os biodigestores, por exemplo, em São Paulo, é uma parceria lá do Estado com o comitê e com o projeto. Então, lá estava sendo instalado 20 biodigestores, é pouco? Hoje é pouco, mas de 20 eu posso fazer 200 daqui a um tempo. No Rio de Janeiro, eles fizeram também biodigestores para a parte ou estações de tratamento individualizadas, mas lá não deu muito certo. Então, agora já tem que trabalhar melhor isso. Tem coisa que é tentativa e erro. Então, essa expectativa é sempre... o nosso anseio é que tudo isso seja contemplado, né? Mas não está deixando de ser pensado, mas a gente não consegue trabalhar diretamente. Então, é sempre focando na governança como uma forma de fortalecer todo mundo e para poder trabalhar isso de alguma forma. Não sei se respondeu mais ou menos, assim... Não, deu para responder sim, Marília. E até uma coisa, agora que eu lembrei até de comentar, Rafael, de elogiar justamente... Oi? Rafael, termina rapidinho, porque você está tomando o tempo todo na Marília. Desculpa. Não, mas era só para elogiar a questão da parte que você comenta sobre a importância das matas ciliares, né, justamente como uma forma de proteção dos rios, porque também, assim, já vi vários estudos demonstrando o quanto que a mata ciliar acaba atuando como uma barreira de impedir com que pesticidas e agrotóxicos entrem em contato, né, com os rios. Então, achei isso muito bacana, assim, né, de você comentar justamente da importância das matas ciliares. Mas era só isso que eu tinha para comentar. Obrigado, Marília. Então, eu vou passar a Marília rapidinho para algumas perguntas do YouTube, depois eu vou para a Mabile, que quer fazer uma pergunta aqui também. Vanessa Viniesca pergunta assim, Marília, me perdoe se me perdi quando você falou na apresentação, mas os modelos ou cenários que você mostrou de restauração foram baseados no mapeamento recente da cobertura vegetal feito pelo IAT? Não, esses foram dados, porque esse mapeamento do IAT saiu agora, questão de 2, 3 semanas, então os dados são anteriores e a gente agora vai ter que trabalhar em fazer uma atualização. Os dados que a gente tinha utilizado era o dado, na época mais recente, disponível, que era 2006, né? Então, e a gente ficou segurando até um pouco, e esse modelo a gente começou a fazer em 2016, os primeiros. Então, como não teve essa atualização, a gente segurou, e aí agora a gente vai conseguir atualizar, mas também não vai ser de uma hora para outra, porque tem que ter o planejamento, solicitar os dados para o IAT e tudo mais, né? Mas alguma coisa, eu acho que assim, a gente fez uma atualização com uma pequena área de um outro estudo e deu uma diferença, assim, interessante. Então, aí para frente a gente vai ter isso, quando estiver pronto, acho que vai ficar bem bacana, com um dado mais recente. Então tá. Eu vou para mais uma no YouTube, porque eu acho que tem duas perguntas que são meio correlacionadas. O André Padial pergunta sobre a participação das universidades. A TNC pode ajudar em construir pontes para pesquisadores participar diretamente nas políticas públicas junto a parlamentares? E aí, só para complementar, porque eu acho que você consegue juntar duas coisas. A Fernanda Thyssen pergunta como a formação que a gente recebe na academia, e você a experiência disso, pode ser útil para atuar nas ONGs como a TNC. Tá bom. Não, ótimo. Gostei das duas perguntas. Na verdade, assim, em relação à questão de parlamentar, é um assunto um pouco complexo, porque a gente até tem... Eu sei que, inclusive, eu não me envolvo muito com isso. A gente tem pessoas específicas na instituição, a gente já foi mais forte nisso, de interação, especialmente com Brasília, né? Mas a gente também tem limitações, por exemplo, até por conta da legislação. Então, a gente tem que identificar se a gente está tendo interação com políticos e com a influência em políticas públicas, a gente tem que anotar tudo isso, identificar, então é mais fácil a gente centralizar em algumas pessoas. Isso por conta dos nossos procedimentos padrão de operação. A gente tinha uma ação mais vinculada, por exemplo, quando na Câmara dos Deputados, no Senado, tinha algumas frentes, que são aquelas frentes parlamentares, né? A gente tinha participação em algumas reuniões, mas isso foi ficando mais difícil. Eu admito para vocês que, no momento, ela não é
a gente não está no melhor cenário. A gente até tem interação com alguns desenvolvedores de legislação, mas a gente consegue trabalhar muito mais em escala municipal ou, no máximo, estadual. Na federal está um pouco mais complexo. E também tem a dinâmica, né? Por exemplo, a Política Nacional de Serviços Ambientais, ela ficou 10, 15 anos parado lá, a gente tentando trabalhar junto, e era mais complexo. Então, a gente não tem hoje em dia, não está tão efetivo. A gente trabalha em parceria, por exemplo, com os governos, dando suporte técnico, por exemplo, esses estudos aqui que eu apresentei hoje, a gente tentou trabalhar junto com o governo do estado, inclusive para dar subsídio, não só para o governo, mas também, por exemplo, para os parceiros locais, para a definição das ações. E aí, nesse sentido, em escala local, a gente consegue ter um pouco mais de influência, mas em escala nacional, que seria a questão legal, era difícil, mas agora está mais, né? Eu acho que até pela situação atual, que todo mundo sabe que a parte ambiental está sendo relegada mais ainda do que já era, né? Então, isso é um fator complicador para nós. Em relação à experiência do que a gente aprende na universidade e como trazer isso para as instituições, eu acho que, assim, como o Walter falou, eu vivia na universidade, então a parte eu respirava, o pessoal falava que eu era ratinho de herbário, né, eu ficava ali direto, mas eu também fiz consultoria, né, acho que isso foi uma escola bastante interessante, mas tem um arranjo que eu acho que, assim, com o tempo, a gente vai desenvolvendo. O ritmo das coisas é um pouco diferente, o tipo de abordagem você tem que ser um pouco mais maleável, né? Então, a adaptação das coisas, transformar aquilo que você aprendeu na universidade para conversar com as pessoas ou para trazer elas para o teu conhecimento, isso é muito importante. Então, uma coisa, eu aprendi isso bastante com o produtor rural, como é que eu vou traduzir biodiversidade para produtor rural? Então, isso para mim foi uma escola muito interessante. Saí da universidade, acabei o mestrado, fui trabalhar no mato, né, medindo carbono. Fiquei 2 anos indo de segunda a sexta para o litoral, trabalhando com as pessoas de lá. Como você transforma essa informação ou esse convívio com essas pessoas em relatórios, se adapta também aos relatórios dos financiadores, que é um fator, e mais ainda correr atrás de recurso, né? Porque quando a gente fala em trabalhar em ONG, a gente trabalha pelo ideal da conservação, assim como quem está na universidade trabalha pelo ideal da academia, que eu acho que isso nos aproxima muito, né? E eu acho que essa troca entre a academia e não só a parte de ONGs, eu prefiro falar organizações sem fins lucrativos, porque a ONG o pessoal já fala que você é um ongueiro e que você bota num cesto lá com uma mistura de coisas, né? Mas eu acho que esse arranjo, essa combinação sempre é efetiva. Então, eu faço parte de uma outra instituição e a gente trabalha junto aí com... Eu sou o TNC das 9 às 18 e das 18 às 9 eu sou a Sociedade Xauá. Só não contem para ninguém. Não, todo mundo sabe. Mas, às vezes, a TNC eu sou até mais das 9 às 18, porque a gente não consegue separar trabalho da vida pessoal. Eu acho que isso é a questão de se trabalhar por um ideal, assim como, por exemplo, o Walter não vai desligar aqui o computador às 6 da tarde na sexta-feira e vai esquecer da universidade. Não é assim, a gente não funciona assim. Então, acho que esse arranjo de se trabalhar isso e ir se adaptando e se moldando é muito importante, porque algumas coisas a gente tem que se moldar ou ser resiliente para poder vir para o ambiente do terceiro setor. Então, essa loucura de ir atrás de recurso o tempo todo é similar à universidade, só que ainda é um pouco pior, porque daí as regras, se eu vou atrás de recurso público,
é uma burocracia muito maior, porque eu não sou do setor público, então eu tenho que seguir as regras. Tem o escrutínio externo o tempo todo, que também é um problema, né? É muito nítido para mim, se eu falo, se alguma pessoa fala que é da universidade, vocês têm plena confiança. Agora, quando eu, representando uma organização do terceiro setor, por mais que eu faça as coisas da forma mais científica possível, ainda leva uma dúvida, né? Então, a gente tem que, o tempo todo, estar sempre acima dos 100%, e isso é um diferencial aqui o tempo todo. Não sei se respondi mais ou menos, Walter, mas acho que essa combinação dessas coisas, então, o acadêmico, eu nunca fujo da linha acadêmica e eu tento adaptar isso, então isso é super importante. Nunca esqueço de ser cientista, apesar de eu não trabalhar diretamente com a parte científica, porque eu acabo trabalhando com os projetos em si, a dinâmica dos projetos, mas é que nem a minha amiga falou, né, a gente sempre tem uma tabelinha lá, fazendo as medições e fazendo os padrões que a gente tem, então tentando sempre analisar isso e aplicar isso no dia a dia dos projetos. Mas a ciência não sai de você e não vai sair nunca, né? Então, essa formação científica e acadêmica que você teve fez com que você visse as coisas de uma maneira mais robusta, né? Com busca de conhecimento científico, etc. Eu acho bem legal. Quando eu tenho alguns exemplos de ex-alunos que também foram para a área aplicada, talvez um pouco mais voltado à academia, mas é muito bacana ver vocês, nossos filhotes, né? Fazendo diferença no dia a dia. Eu vou abrir para a Amabile, que ela está doida para te perguntar uma coisa e eu estou maltratando ela. Amabile, pode entrar. Oi, Maria, tudo bem? Tudo. Eu gostei muito da sua palestra, foi muito legal aprender um pouco mais sobre esse processo que tem por trás, né, dessas ações que a gente vê. E eu acho que um pouco da dúvida que eu tinha foi respondida nessas outras perguntas. Mas eu fiquei pensando como essas ações, elas levam muito tempo, na maior parte do tempo, a conservação, né, leva um tempo grande. Eu queria saber o que você acha que é a maior dificuldade enfrentada? O engajamento das pessoas? É a parte financeira? É a parte política? Acho que você falou um pouquinho disso, mas... É a combinação de tudo. Eu vou te dizer assim, não tem Porque, por exemplo, eu sei que se eu for fazer um projeto de restauração, vai demorar 10, 15, 20 anos, dependendo da situação, para eu ter o resultado, mas na nossa lógica a gente sabe. Isso é uma coisa assim bem interessante até, acho que puxar aqui, o tempo das coisas sempre é diferente, né, e quem trabalha com fauna ou com flora é diferente, por exemplo, eu sempre falava, né, na bioquímica, se você quiser, você pode fazer um doutorado em 2 anos, porque o teu objeto de estudo, ele pode te dar respostas mais rápidas, né? Agora, eu não consigo, tipo, o meu sonho de pesquisa seria, que nem lá no litoral do Paraná, quando eu comecei a trabalhar na SPVS, a ideia era monitorar as parcelas por 40 anos, né? É óbvio que eu não vou conseguir, talvez eu consiga, se eu subir lá de bengalinha, né? Porque eu estava para medir as parcelas daqui 20 anos, 20 anos acho que ainda não vou precisar de bengala, mas tudo bem. Então, assim, o tempo das coisas e fazer com que a sociedade entenda esse tempo das coisas é um fator complicador. Fazer as pessoas entenderem que é melhor conservar do que restaurar. Então, assim, por quê? Porque a floresta está lá em pé, ela não custou nada para a pessoa, mas ela está tendo um monte de benefícios que, se eu tiver que fazer a restauração, eu vou gastar muito mais e eu nunca vou chegar a ter, por exemplo, biodiversidade. Falar, biodiversidade, para que me serve? Aí você tem que buscar as coisas em relação a isso. Aí, assim, a parte financeira. A primeira coisa que se corta em qualquer situação é a parte relacionada à questão de conservação. Normalmente é assim, ele ainda não é visto como essencial. A gente sabe que é essencial, a gente sabe que ela não custa tanto se você for comparar com outras coisas, mas é o primeiro que, por exemplo, o setor privado corta, ou que o governo... Lógico, você não vai poder comparar a parte de conservação com a parte de bem-estar das pessoas, mas a conservação faz parte do bem-estar. É só a gente tem que, cada dia mais, trazer essa informação.
parte política hoje em dia, eu tento não focar muito nisso, mas não tem como, né? A gente está vivendo uma situação um pouco complexa e a gente, por exemplo, o pessoal fala, você só fica falando em conservar, ou sempre falam que a parte de conservação é um pouco pessimista, né? Por isso que eu tento não ser pessimista nesse sentido, né? Tá perdendo tudo, tá assim, mas vamos tentar segurar, não sei o quê. Mas no dia a dia a gente vive coisas complicadas. Por exemplo, eu tenho as colegas que trabalham lá na Amazônia com a parte indígena, as meninas estão simplesmente estafadas. Por quê? Porque elas estão vivendo aquela realidade e não é uma realidade fácil, né? Das pessoas ligarem para elas em função de isolamento e tudo mais, invasão, aquelas coisas que passam na TV, que nos parecem longe, quando chega perto da gente é um pouco mais complicado. Mas eu também não posso esquecer que aqui no Paraná a floresta está caindo também, né? Então são vários fatores. E aí, assim, esse entendimento das pessoas que a floresta ou a vegetação ou todos os componentes dessa estrutura dos biomas, dos ecossistemas, enfim, da escala que a gente utilizar, são importantes para o bem-estar humano. E fazer as pessoas compreenderem isso é um fator complicador. Então, quando a gente tem políticas que estão sendo, que acabam, há um retrocesso associado a isso, também é um fator que, às vezes, a gente cansa, né? Porque parece que você está batendo em ferro frio, mas a gente não desiste. Então, você tem que sempre estar o tempo todo tentando ajustar tudo isso, né? E tentando fazer. É a mesma coisa, a universidade se reinventando numa situação em que cortaram boa parte do financiamento. Para a gente é a mesma coisa. E ainda assim, falar é financiamento do governo. Não é, assim, a gente tem, no caso da TNC, a gente até tem financiamentos vinculados a editais, tinha do governo, por exemplo, o BNDES, mas a gente tem toda a parte de auditoria e tudo mais. Mas normalmente a gente trabalha com o setor privado para poder a gente ver duas linhas, né? A sensibilização deles e o efeito que eles podem ter também, né? Então a gente tem que trabalhar com várias linhas. E aí, nesse arranjo, eu acho que as dificuldades estão associadas a essa combinação de coisas. E aí você tem que ir pesando com o tempo, né? Agora eu tenho que pesar mais na parte das políticas públicas, por quê? Porque a gente está tendo uma série de problemas relacionados a isso e como é que a gente contorna. Daqui a um tempo pode ser sensibilização das pessoas, então sempre equilibrando todos os pratos, né, e avaliando, então, o cenário dinâmico. Acho que para qualquer situação, assim, pelo menos eu vejo que tanto na universidade hoje, quanto e no passado, que quando eu entrei na universidade, né, era um cenário diferente ainda, assim, não vou falar quando foi, mas eu vi que a universidade teve um melhor aparato ao longo do tempo e isso está sendo retirado, isso é péssimo. A mesma coisa se aplica com os outros setores, né? Então, por exemplo, a gente tinha estruturas, por exemplo, de gestão das instituições, participação, e quando a organização do terceiro setor, a filantrópica, ela luta por isso, não é para que os ongueiros, ou a galera ambientalista, ou os conservacionistas vão lá e possam botar a boca no trombone. Não, é para todo mundo participar, né? E a gente vê isso sumindo. E aí, como é que você trabalha com essas ações? Então, é o equilíbrio de pratos o tempo todo. Às vezes é trabalhando até meia-noite, 1 hora, 2 horas. Tipo, eu já tive tempos que eu trabalhei, 2, 3 meses, até 2, 3 horas da manhã, para tentar fazer proposta para que a coisa rodasse. E daí tem épocas que você diminui um pouco, mas é sempre o equilíbrio do prato, né? Porque se eu ficar 3 meses não dormindo, no 4º mês eu viro um zumbi. Então, é mais ou menos assim, né? Tem que equilibrar. Obrigada. Marília, só mais uma pergunta, Sim. Eu acho que vai ser a última. Tô aqui, eu tô de férias, gente, não conte para ninguém, então eu tô à vontade, tá? Eu sei que você tá de férias. O Petri estava assistindo, então só cobrar dele depois. A Lisete Fernanda Calambás pergunta com quais entidades da Colômbia estão desenvolvendo projetos relacionados à conservação de bacias hidrográficas e em quais estados, se você sabe.
Eu não sei o nome. Eu sei de algumas coisas da Colômbia, porque eu estive lá, mas eu não lembro especificamente quem são. Eu sei, se eu não me engano, o Instituto Humboldt. Aí a gente tem trabalhos no Vale do Cauca, e que a gente visitou o Vale do Cauca, e lá tem a Sobolo. Mas depois, se você quiser, eu posso repassar para você os contatos lá, o pessoal que trabalha na Colômbia, que eu tenho, no caso, como a gente a gente fez esse intercâmbio, então tem as universidades locais lá também, não lembro de cabeça, porque também meu cérebro não anda tão bom assim, a memória RAM já está quase cheia, né? Estou precisando comprar umas memórias externas, mas com certeza, assim, o Instituto Humboldt, a Sobolo e algumas universidades locais também. Então, depois eu posso passar, se você quiser, acho que quem anotou meu e-mail, se tiver dúvida também, pode mandar, e depois eu posso responder. Ok? Eu acho que é isso, Marília. Acho que a gente terminou por aqui. Eu fiquei muito satisfeito em ter você aqui, primeiro porque é você, segundo porque faz algum tempo que eu estou incomodando o Petri para a gente fazer uma palestra com o pessoal Petri que tinha que falar. Petri, ele sempre escapou ali. Ele sempre foge. Mas você apresentou soberbamente bem, eu achei muito interessante o projeto. A gente tem viu alguns projetos de ONGs, quer dizer, da SPDS e do TNC, e eu acho que isso tem sido uma contribuição muito legal para o pessoal do mestrado e do doutorado em ecologia. Então, se eu estiver aqui o ano que vem, mais uma vez, eu vou incomodar vocês de novo. Fique à vontade. Eu adoro, então... vocês viram que eu falo demais, né? Mas, enfim... e, assim... A gente tenta, óbvio, dá para falar sobre N outras coisas, né? Por exemplo, se você chama um Petri aqui, o cara vai dar a aula da parte de monitoramento de recursos hídricos, enfim, assim, ele é uma enciclopédia ambulante, né? A gente sempre fala, né? O Petri, além de tudo, é o cara mais agilizado aqui da parte da coordenação ali do monitoramento, enfim. Mas a gente sempre, assim... Tem várias linhas que podem ser seguidas, né? Hoje eu optei em falar dos fundos de água justamente por isso, para tentar demonstrar esse vínculo, né, que a gente tenta associar a parte das pessoas, da ciência e da execução de atividades, né? Que não é uma coisa muito simples no dia a dia, né? Se a gente for ver, mas que é viável, né? Se a gente está conseguindo... nesses 10, 15 anos, né, tendo resultado bacana em São Paulo, Rio, Colômbia, Equador, enfim, México também. Eu acho que é uma coisa que a gente, aos poucos, vai sedimentando mais, né, essa questão de conservação e ciência puxando benefício para a sociedade, para fugir daquela ideia de que essas duas coisas estão distantes demais, e não é verdade, né? A gente sabe que se não for a gente fazendo ciência e a gente fazendo esses arranjos e mostrando que conservação é importante, a coisa desanda, né? Eu acho que o André tocou numa posição, numa questão bem interessante, que é a universidade não consegue chegar ao detentor do poder, e o detentor do poder não tem o mínimo interesse de falar com a universidade, e eu acho que as ONGs estão fazendo esse meio do caminho. Algumas até se dedicam mais a isso, eu admito para vocês, porque às vezes, assim, a gente também, dependendo, às vezes a gente tem que tomar decisão. Eu vou continuar com essa linha. A gente já teve pessoas específicas em Brasília para trabalhar com isso. Inclusive, uma das pessoas que fazia isso saiu da TNC já há um tempo, porque eu entrei na TNC vai fazer 9 anos, né? E no começo, essa pessoa estava lá em Brasília e saiu porque acabou também, porque você precisa de recursos para isso, né, para manter a pessoa e tudo mais, e acabou aquela fonte de financiamento. A gente até tentou de outras formas, mas não consegue 100%, até porque, por exemplo, tem uma reunião, vai para Brasília. Não é fácil, né? Tipo, você tem que estar com isso planejado, enfim, é um pouco complexo.
E essa pessoa está morando agora em Curitiba, o que é bacana, ele casou com uma curitibana, e eles têm movido bastante essa linha de ação de trabalhar com a questão ambiental, tipo, de fazer a parte política mesmo da coisa, que é importante. Você tem que ter alguém o tempo todo lá, né? Você pode, às vezes não é... Eu falo, meu perfil não é ser política. Eu tenho, há 2 anos atrás, eu lidei com a parte política, eu não consigo, assim, eu vou até uma certa altura, e assim, é habilidade também, né? Então, a gente tem que identificar essas pessoas que têm essa habilidade, que eu acho que é super importante, e a partir disso, em função disso, trabalhar essas pessoas e dar força para essas pessoas também, né? Isso é muito importante, que é uma coisa que a gente não se liga, né? E a gente tem uma cultura que, infelizmente, está errada. Eu sempre falei que se os nossos deputados e senadores e governadores, etc., tivessem assessores com doutorado na área ambiental, a gente teriam soluções muito mais racionais e muito mais lógicas e muito mais abrangentes, como vocês estão tentando fazer com a TNC, que, na realidade, não deveria ser a TNC que coordenando tudo isso, mas sim o próprio órgão de governo que tem interesse em fazer conservação de água. Quem não quer fazer conservação de água, né? E aí vem os interesses. Por exemplo, o setor privado, em tese, não deveria... Tem que ser ou essa aliança entre todo mundo, né? Porque o setor privado tem interesse. É muito fácil, por exemplo, se eu falo, a gente tem parceria com a Fundação FENSA, que é a dona da Coca-Cola, certo? Tem que ter muito cuidado com isso, porque você pode associar a Coca-Cola ao uso de água, mas aí o nosso esforço é sempre trabalhar em todas as bacias, para garantir que os arranjos são feitos para todos, e não para um ou para outro, né? A gente trabalha com a Ambev no Brasil, né? A gente trabalha com outras instituições, com outras empresas do setor privado, mas a gente exige delas a garantia de que a conservação é para a bacia, e não, por exemplo, para a fonte de água que elas usam, que isso também não resolve o problema, né? É óbvio que tem que ter isso com o interesse delas, a gente não consegue fugir, mas assim, tem que ter a garantia de que o benefício vai além disso, né? A visão é muito limitada, né? Porque se protege a água que ele usa e não que os outros usam, que a população usa, em breve vão estar invadindo o ambiente deles para pegar a água que eles usam. Enfim, Marília, eu acho que a gente podia ficar batendo papo aqui durante muito tempo. Dá para a gente perder umas horinhas aqui ainda, isso é normal. Eu já fiz 2 fechamentos, esse é o terceiro. Beleza. Não, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Imagina. Teve praticamente 100 pessoas assistindo a tua palestra entre o Zoom. Agora estou toda. Obrigado pela sugestão do Zoom, porque eu nunca mais tento outro sistema, e pelo YouTube também. Tá? Então, um abraço forte para você. Abraço e anotar o meu e-mail, ou se depois quiser passar o meu contato também, o WhatsApp, que funciona bem. Se você quiser me mandar um link com aquelas páginas dos diferentes projetos em diferentes estados, é só me mandar que eu ponho na página e todo mundo tem acesso. Eu vou mandar a apresentação, e daí ela já tem os links lá e tudo, e tem também, já coloco de repente o link da página da TNC e da coalizão, enfim. A coalizão agora, que eu não foquei nela, mas a gente vai ter agora, que é a que a gente trabalha diretamente com o setor privado para potencializar as ações com o setor público. E aí agora em novembro a gente vai estar lançando a versão 2.0. Então vamos ver o que vai ver. Nem eu sei ainda. Meus gerentes ficam, assim, eles dividem comigo só os pedacinhos, eles falam, vai ter que ser surpresa. Tá bom, vamos lá. Olha só, tem um monte de elogio aqui no YouTube, e tem um que eu acho que em especial, que é do Marco Randi. Marco! Bem orgulhoso da ex-aluna, mas ele disse que sabia quando você entrou na universidade, mas que ele não ia falar. Agora encheu a bola aqui, né? Vou dormir feliz hoje e ficar a semana inteira feliz. Não, fico muito feliz. Você, o Marco e vários outros professores foram referência para mim. Então, a gente tem muito orgulho de ver você fazendo o que você está fazendo. Obrigada. Tá, então, mas vocês foram a base disso, eu tenho certeza, isso é importante de dizer, eu sempre falo. Um pouco que seja, né? Um pouco que seja.
Então tá, brigadão para você. Muito obrigado a todos que tiveram Imagina. presentes até agora. Um abraço a todos e um bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.